Hello, students. How are you? Aqui estamos nós para falar de mais modal verbs. Aqui modal verbs que falam sobre o futuro, will e going to. Vamos começar? Vamos lá então. O will indica que algo acabou de ser decidido, que uma decisão acabou de ser tomada, ou então que algo é muito incerto no futuro. Então, sempre que vamos falar de um futuro incerto ou de uma decisão que a gente acabou de tomar, a gente então vai usar o will. Vamos ver aqui algumas situações. Por exemplo, eu posso usar quando offering to do something. Então, eu estou me oferecendo para fazer alguma coisa. That bag looks heavy. I'll help you with it. Então, essa sacola parece muito pesada. Eu vou te ajudar com ela. Eu acabei de decidir isso. Eu não sabia que eu ia te ajudar. Então, eu uso o will. Eu também posso usar quando agreeing to do something, ou seja, eu estou concordando em fazer alguma coisa. Vamos ali a nossa conversa, ó. You know that book I lent you? Can you give it back if you have finished with it? Então a pessoa está perguntando ali, sabe aquele livro que eu te emprestei? Você pode me devolvê-lo se você terminou de lê-lo? Se você terminou com ele? Aí você responde, of course, I'll give it to you tomorrow. Então, eu terminei de ler ele, então eu te respondo aqui, com certeza, eu vou te dá-lo amanhã, eu vou trazer ele para você amanhã, beleza? Também posso usar como promising to do something, ou seja, eu estou prometendo fazer alguma coisa. Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. Então, eu estou te agradecendo por me emprestar um dinheiro. E eu estou te dizendo o quê? Que eu vou te pagar na sexta-feira. Vou te devolver este dinheiro sexta-feira. I'll pay you back. I won't tell anyone what happened. I promise. Então, aqui eu estou te prometendo que eu não vou contar para ninguém o que aconteceu. Beleza? Então, estamos ali prometendo na negativa. Não direi. I won't tell. Posso usar também como asking somebody to do something. Então, se eu quero que alguém faça algo por mim, então eu posso usar aí então o will. Por exemplo, will you please be quiet? I'm trying to study. Você pode, por favor, fazer silêncio? Eu estou tentando estudar. Will you shut the door, please? Então, por exemplo, você está saindo do quarto e eu falo para você assim: fecha a porta, por favor. Will you shut the door, please? Beleza? Estou pedindo para alguém fazer algo para mim. O will, assim como todos os outros modal verbs que a gente viu, se basta nele mesmo. Então, eu vou usá-lo para falar do futuro com todas as pessoas. Eu vou falar I will dance, you will dance, she will dance. Todas as pessoas, então, quando a gente for falar deste futuro incerto ou que acabou de ser tomada a decisão, com will. Então, eu vou dançar, I will dance. Você vai dançar, you will dance. Ela vai dançar, she will dance. O mesmo vale para a negativa, que vai virar won't ou will not. A gente pode usar as duas formas, lembrando que a forma contraída é sempre a mais comum. Então, se eu for falar eu não vou dançar, acabei de decidir, eu não vou dançar, I won't dance. Você não vai dançar, you won't dance. Ela não vai dançar, she won't dance. E para fazer a pergunta, ele vai sempre para o começo da frase. Will I dance? Will you dance? Will she dance? E assim por diante. A gente pode reparar ali então que o will vale para todas as pessoas e para todos os verbos. Os verbos não mudam, eles continuam iguais, independente da pessoa, seja na afirmativa, seja na negativa ou na interrogativa. Beleza? Temos então aqui uma forma diferente de usar o futuro, que é will be going to. O que é isso aqui? Esse will be e o verbo no ing indica que alguma coisa no futuro vai ter sido feita. Vamos aos exemplos ali, que fica mais fácil para entender. Por exemplo, I'm going on holiday on Saturday. Então, o que está acontecendo? Sábado, eu saio de férias. This time next week, I will be lying on the beach, swimming in the sea. Então, o que vai acontecer, o que vai estar acontecendo na semana que vem, neste exato momento? Neste momento, this time next week, neste momento, semana que vem, eu vou estar deitado na praia, nadando no oceano.
certo? São situações que eu estou planejando fazer, são incertas, mas é algo que eu quero. Lembra? O will fala sobre um futuro incerto. Pode ser que eu não esteja fazendo isso, mas a minha previsão é essa. O nosso próximo exemplo fala assim, ó: Don't phone me between 7 and 8. Então, não me ligue entre as 7 e as 8. I will be having dinner then. O que eu vou estar fazendo ali nesse meio tempo de horário? Eu vou estar jantando. É fixo esse horário? Não necessariamente. Vai que o jantar atrasou um pouquinho, então é uma previsão. É o que eu acho que eu vou estar fazendo neste horário. Eu posso usar o will também para falar do passado. Que estranho, como assim? Sim, a gente pode usar com o present perfect. Will have done. O que significa isso? Significa que em algum momento do futuro, uma ação já vai ter sido concluída. Preste atenção ali no exemplo. Ó. Sally always leaves for work at 8:30 in the morning. So she won't be at home at 9 o'clock. Então, qual é a nossa situação aqui? Ó? A Sally sempre sai para o trabalho às 8:30 da manhã. Então, às 9, ela não vai estar em casa. She will have gone to work. O que vai ter acontecido às 9? Ela já vai ter saído para o trabalho. Ela já vai ter ido para o trabalho. She will have gone. Ela vai ter ido. You are late. The film will already have started by the time we get to the movies. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós estamos atrasados. O que vai acontecer quando a gente chegar no cinema? O filme já vai ter começado. The film will already have started. Então, no futuro, quando chegarmos ao cinema, o filme já vai ter começado. Então, temos uma situação de futuro, porém conectada com o passado. Então, podemos usar aí o will com o present perfect. Mudando de áreas, então, a gente pode usar outra forma de falar do futuro, que é o going to. Lembrando que o going to vem sempre acompanhado do verbo to be. E ele muda ali dependendo da pessoa que está praticando a ação. Qual a diferença entre os dois? Enquanto no will a gente fala sobre um futuro incerto ou decisões tomadas na hora, o going to fala sobre um futuro certo. Aquilo vai acontecer. A gente já tomou essa decisão. A gente já fez os planos para essas coisas acontecerem. Vamos aos exemplos aqui então. I'm going to do something. I have already decided to do it. I intend to do it. Então, sempre que a gente tem essa expressão do going to, significa que eu já me decidi a fazer isso. Eu tenho a intenção de fazer isso. I intend to do it. Esse intend é ter intenção de. Eu tenho a intenção de fazer isso. É algo que eu me planejei para fazer. Então, vamos aos nossos exemplos ali, ó. There is a film on television tonight. Are you going to watch it? Então tem um filme na TV hoje à noite. Você vai assisti-lo? Quero saber se você se planejou para assistir este filme. Afinal de contas, a gente já sabia sobre este filme que ia passar na televisão, certo? Aí eu te respondo: No, I'm tired. I'm going to have an early night. Então, o que acontece aqui? Eu tô muito cansada. Então, eu já decidi. Eu não vou assistir o filme. Eu vou ir dormir cedo. I'm going to have an early night. O próximo exemplo. I hear Ruth has won some money. What's she going to do with it? Então, eu ouvi que a Ruth ganhou um dinheiro. E eu quero saber, o que ela vai fazer com ele? Aí a pessoa me conta. She's going to buy a new car. Então, ela já se decidiu que ela vai comprar um carro novo. Nosso último exemplo ali, ó. This food looks horrible. I'm not going to eat it. Então, a comida tá com uma cara horrível. O que eu decidi? Que eu não vou comer. Então, I'm not going to eat it. Prestem atenção que a gente precisa olhar a pessoa que está fazendo a ação. Na primeira frase, eu perguntava sobre você. Por isso, eu usava Are you going to? Na segunda, sou eu que estou respondendo. Então, eu vou falar I am. Na terceira, a gente está perguntando sobre ela. Por isso, is she? E a resposta, she is.
Então, a gente precisa sempre prestar atenção sobre quem está fazendo a ação para lembrar qual é o verbo to be que vai com o going to. O going to também pode ser usado quando a gente fala sobre situações que vão acontecer, obviamente. Não existe como a gente fugir dessa situação. Elas vão acontecer. Vamos ao nosso exemplo aqui, ó. A gente tem, então, uma pessoa segurando uma caixa e andando. Então, a gente sabe o que vai acontecer aqui nessa figurinha, certo? Ó, the man can't see where he's walking. There is a hole in front of him. He's going to fall into the hole. Então, é uma situação que não tem como dar certo, certo? Ele tá andando com uma caixa na frente do rosto, ele não enxerga por onde ele tá indo, ele não viu que tem um buraco no chão, então ele com certeza vai cair no buraco. É uma situação que é certa de acontecer. É certa porque a gente planejou? Não, mas é certa porque a situação em que a gente está nos diz que isso vai acontecer. Então, when we say that something is going to happen, the situation now makes us believe this. Então, quando a gente fala que algo vai acontecer, something is going to happen, é porque a situação presente nos faz acreditar nisso. The man is walking towards the hole. Note, so he is going to fall into it. Então, note que ele está andando em direção ao buraco. O que vai acontecer? Ele com certeza vai cair. Beleza? Então, para a formação do going to, a gente precisa levar em consideração sempre quem está praticando a ação. Se sou eu, seria sempre I am going to. Se é você, sempre you are going to. Se é ele, ela ou it, a gente vai usar is going to. He is going to, she is going to, it's going to. Se somos nós, we are going to. Se são vocês, you are going to. Se são eles ou elas, they are going to. Na negativa, a gente sabe que essa expressão só precisa do not na frente do verbo to be. Da mesma forma que a gente já viu, a gente sabe que a gente pode usar ela de forma escrita total ou a gente pode contrair as situações e escrever aren't, isn't. Beleza? Como a gente já viu no verbo to be também, a gente sabe então que para fazer as perguntas, a forma interrogativa sempre vai começar com o verbo to be. Então a gente precisa sempre estar atento a quem está fazendo a ação para que a gente possa usar o verbo to be correto. E uma última informação aqui é que a gente pode usar essa expressão going to para falar do passado. E aí a gente usa o verbo to be no passado. E essa expressão no passado indica que a gente tinha a intenção de fazer alguma coisa, mas que por alguma razão ela não aconteceu ou a gente não a fez. I was going to do something. Eu ia fazer algo. Vamos aos nossos exemplos que fica mais fácil de entender. Olha lá. We were going to travel by train, but then we decided to go by car instead. Então, o que aconteceu aqui? A gente ia viajar de trem. Já estava tudo certo para que isso acontecesse. Mas daí a gente decidiu que era melhor ir de carro, provavelmente porque ia ser mais rápido, mais barato. O próximo exemplo, ó. Did Peter do the examination? Então, eu estou perguntando para você, o Peter fez o exame? Provavelmente era um exame que ele tinha se planejado para fazer. E aí a pessoa me responde, no, he was going to do it, but he changed his mind. Então, ele ia fazer este teste, mas o que aconteceu? Ele mudou de ideia, então ele não fez. I was just going to cross the road when somebody shouted, stop! Então, o que está acontecendo aqui? Eu estava atravessando a rodovia, ó. Crossing the road. Então, I was just crossing the road. E aí, o que aconteceu? Alguém gritou, pare! Provavelmente tinha um carro vindo na minha direção. Alguma coisa estava sendo perigosa ali. A gente também pode usar essa expressão. So, you can say that something was going to happen, but didn't happen. E aqui, não necessariamente foi uma ação feita, mas sim uma situação da natureza. Olha lá. I thought it was going to rain. Then the sun out. E aí, o que aconteceu? Eu achei que ia chover, mas o que o sol fez? Ele apareceu. Era uma coisa que eu não tinha ação sobre, eu não ia fazer. Era uma ação da natureza. Mas de repente ela mudou. Então, it was going to rain. Beleza?
Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Caso não tenha ficado claro, me mandem uma mensagem com suas dúvidas. Para melhor fixação dessa matéria, temos então algumas atividades para que vocês desenvolvam. Se não tiverem dúvidas, nos vemos na próxima aula. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, beleza? Aguardo vocês. Tchau, tchau.